Existem 5 ministérios. E esses ministérios possuem uma ordem hierárquica e possuem também uma forma de funcionar. E sempre quando nós olhamos os 5 ministérios, nós vamos ver que quase sempre, quase em sua totalidade, o primeiro ministério que nós vemos funcionando, fluindo, é o ministério profético. Por que o ministério profético? Porque o ministério profético tem a ver com a palavra, com a mensagem. E por isso que nós vamos ver ele primeiro. Então são 5 ministérios. Diga: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então é muito comum usar uma mão, até mesmo porque a mão é símbolo dos 5 ministérios, e a mão é símbolo do agir do Espírito Santo. Um dos símbolos que o Espírito Santo está se movendo é uma mão. E há algumas passagens na Bíblia que falam que uma mão escreveu na parede, uma nuvem do tamanho de uma mão. E são os 5 ministérios, e aqui está na ordem: o apostólico, o profético, o evangelístico, o pastor e doutor. Há uma linha, e é uma linha de interpretação que eu gosto muito, que diz que não são 5, mas que são 4. O apóstolo, o profeta, o evangelista, e diz que o pastor e o mestre são juntos. Eu gosto muito dessa linha, mas na verdade eu acredito que eles são sempre assim, estão sempre unidos. E sempre nós vamos ver o apóstolo e o profeta. Nós vamos ver o profeta, o evangelista e o pastor e o mestre ou o doutor. Nós vamos começar a falar sobre os 5 ministérios de hoje, em especial sobre o ministério profético, o ministério do profeta. Mas Jesus ele traz uma palavra muito interessante, e algumas pessoas dizem: a lei e os profetas duraram até João. Foi Jesus que disse isso, que a lei e os profetas duraram até João, que João Batista foi o último profeta. E Jesus diz que ele é profeta, ele é mais do que profeta, ele é um anjo, um mensageiro. Mas Jesus trouxe essa palavra. E hoje, nos dias de hoje, tem profeta? O que Jesus queria dizer com isso? Que os profetas acabaram? Nós acabamos de ler o texto em Efésios 4 e fala que ele deu os profetas. E diz que ele não só deu os profetas, mas que os profetas têm uma função de trazer o que? Crescimento, maturidade, santidade, de fazer com que cada um de nós cheguemos à unidade da fé, que não sejamos enganados. Existe algo errado? Então, o que pode acontecer de errado é ter uma interpretação errada. O que Jesus está dizendo é que a lei e os profetas da antiguidade encerram em João. Por que encerram em João? Porque toda a lei antiga e todo profeta do Antigo Testamento anuncia Cristo. Então eles cumpriram a sua função. Então os profetas da antiguidade possuíam uma função: anunciar a primeira vinda de Cristo. E como Cristo veio à terra, se cumpriu, se encerrou. Mas que depois de Cristo surgem novos profetas, e diz o texto que aquele que desceu é o mesmo que subiu, e que dá profetas à igreja, ao povo. Então existem profetas do Novo Testamento, existia do Antigo e existe do Novo Testamento. Existem profetas no dia de hoje. E qual é a principal função do profeta do dia de hoje? Crescimento, maturidade, santidade, unidade na fé, para que a gente não venha a ser levado com os ventos, com o engano, e trazer o que? Uma palavra que leva ao entendimento da segunda vinda de Cristo. Então existiam os profetas do Antigo Testamento, que encerram com a primeira vinda. E hoje nós temos o segundo tipo de profeta, que é o profeta do Novo Testamento, até que ele venha.
Amém? Então não há contradição. Então você pode ouvir alguém dizendo: não, os profetas, isso é coisa do Antigo Testamento, não tem mais profeta. Tudo que Deus tinha para falar está na Bíblia. Sim, tudo que Ele tinha para falar antes e para falar hoje está na Bíblia. Mas antes tinha profeta e hoje tem profeta. Então entenda a interpretação, não caia no engano. Porque se você não tiver profeta, você não cresce. Se você não tiver profeta, você não chega à unidade da fé. Se você não tiver profeta, você não cresce, você não vive em santidade, você não rompe, você não vence a mentira, o engano, você não prospera. Então tem profetas nos dias de hoje. Os apóstolos e os profetas, eles sempre trabalham juntos. É interessante, nós vamos falar na semana que vem, vamos falar mais para frente, mas só para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo, muitas vezes ele se apresenta como o pregador, o apóstolo, ele mesmo se auto-intitula, ele mesmo foi levantado como pregador, e muitas vezes é chamado de evangelista, o apóstolo evangelista, o evangelista das nações. Então ele tem uma combinação de ministérios, uma combinação de dons. Então muitas vezes ele fala: eu sou o pregador, eu sou o apóstolo, ainda que eu seja um menor, eu fiz coisas maiores. Então ele mesmo se intitula de pregador, de apóstolo. Amém? E nós vamos ver que muitas vezes um ministério está junto com o outro, um ministério trabalha junto com o outro, como eu já falei no começo, e sempre nós vamos ver os apóstolos e os profetas juntos. O que é um apóstolo? Um apóstolo é como um pedreiro, é como um construtor, e o profeta é como um carpinteiro. Sempre que você ver na Bíblia, você vai ler o texto sagrado e fala sobre construção, sobre edificação, sobre erguer os muros. Toda vez que fala sobre construção, edificação, está falando do ministério profético e apostólico. O apóstolo é o construtor, e muitas vezes é o pedreiro e é o carpinteiro. Dois grandes profetas da antiguidade. O primeiro profeta que é chamado na Bíblia é Abraão. Abraão é chamado de profeta. Outro grande profeta na Bíblia que é chamado é Moisés. Moisés é chamado de profeta. E toda vez que nós vemos um profeta, geralmente o profeta ele tem em suas mãos um cajado que é de madeira. E geralmente um apóstolo, um governador, ele tem um cedro de ferro, ornamentado com ouro, prata, pedras preciosas. Então o apóstolo e o profeta geralmente andam juntos. É o pedreiro e o carpinteiro, trabalhando para a edificação da igreja. Os apóstolos conquistam e edificam uma obra. E os profetas? Os profetas recebem e carregam uma mensagem. Estamos fazendo uma pequena introdução sobre os 5 ministérios. E para falar sobre o profeta, como ele dificilmente está sozinho, eu procurei trazer o apóstolo e o profeta e fazer uma pequena comparação. Todo apóstolo é marcado pela conquista de um território e a construção e a edificação. O apóstolo é chamado para construir, para edificar. Dificilmente você vai ver um apóstolo que não construiu igrejas, que não abriu igrejas. O apóstolo, ele edifica. Ele é marcado pela conquista de um território, pela abertura de grupos de igrejas e pela construção de igrejas. E o profeta? O profeta é marcado pela mensagem. Se um profeta não traz uma mensagem, não é profeta.
Enquanto que o apóstolo é marcado pela construção, o profeta é marcado por uma palavra. E não é qualquer palavra, porque não é uma palavra de pregação, não é uma palavra evangelística, não é uma palavra de pastor, de mestre. É um outro tipo de palavra. É uma palavra que traz um peso. O apóstolo sente o peso da construção e o profeta sente o peso da palavra. O dom de profecia, todos. Eu quero agora trazer uma comparação. Nós vimos nos meses anteriores e falamos sobre os dons, e um dos principais dons, o apóstolo no Novo Testamento diz que o principal dom, que o dom mais importante é o dom de profecia. Mas uma coisa é o dom de profecia e outra coisa é o ministério profético, o ministério de profeta. Quem pode ter o dom de profecia? Todos. A Bíblia diz que todos possuem o dom de profetizar. Você tem o dom de profetizar. Deus te usa para profetizar. Todos profetizam. Moisés, em certa ocasião, disse: se todo o meu povo profetizasse. E o apóstolo diz em seus ensinamentos, as igrejas do Novo Testamento, diz que todos são profetas, que todos possuem o dom de profetizar. Diga todos. Todos possuem o dom de profetizar. É como se todos possuem o dom de profetizar e eles profetizam para uma pessoa. Você tem o dom de profetizar, e quando você vai profetizar, você profetiza para uma pessoa, para uma família, para um grupo. O dom de profetizar tem a ver com um dom para todos e direcionados para um. Todos profetizam, e quando você profetiza para uma pessoa, para um grupo, e está ligado com uma mensagem. Aquele que tem o dom de profetizar, ele também carrega uma mensagem. Todos possuem o dom de profetizar, todos carregam uma mensagem. E quando você tem o dom de profetizar, você profetiza para uma pessoa em especial. É a mensagem que sai daqui, da garganta, da boca. E agora, e o ministério de profeta? Aí já não é todo mundo. Só alguns possuem o ministério de profeta. E o ministério de profeta é de alguns para todos. Você consegue entender a diferença e a contramão? Enquanto que o dom de profetizar é de todos e para alguns, ou seja, todos possuem o dom de profetizar. Deus pode usar qualquer pessoa para profetizar. E quando Deus usa qualquer pessoa, porque qualquer pessoa e todos possuem o dom, é para entregar uma mensagem para uma pessoa. Agora, quando é o ministério de profeta, aí já não é todos que tem, mas só alguns que tem. E sempre quando ele vai entregar a palavra profética, o ministério profético, ele sempre ministra, não é para uma pessoa, mas é para um grupo muito grande, para a igreja de Cristo. Conseguiu entender a contraposição? Dom, todos possuem, e é uma mensagem para uma pessoa. Ministério de profeta, só alguns possuem, mas toda vez que se carrega uma mensagem, se entrega uma mensagem, é para todos. Amém? E diferente do dom de profeta, que a mensagem sai daqui, da garganta e da boca, a mensagem do ministério de profeta, ele não sai simplesmente da garganta, da boca, ele sai da mente. Porque não é simplesmente uma mensagem, mas é uma mensagem de peso, que traz edificação. Então ela é muito mais racional, ela é muito mais profunda do que uma mensagem para uma pessoa. É uma mensagem para uma comunidade, uma igreja, para uma cidade, uma nação. É uma palavra para um tempo. Então, enquanto o dom de profecia sai da boca e é uma mensagem para uma pessoa, o ministério de profeta, ele sai da mente
e é uma mensagem que é liberada de peso, uma mensagem racional para a construção e edificação. E por isso que geralmente o ministério de profeta anda junto com o ministério apostólico. Pode olhar na Bíblia, toda vez que há um grande mover na Bíblia, sempre Deus levanta um profeta antes. E aí depois entra o apostólico. Por mais que dentre os dons, o dom mais importante que tem é o dom de profetizar, e todos podem profetizar, nos ministérios, o maior é o apostólico, não é o profético. Mas sempre nós vamos ver, em sua grande maioria nós vamos ver, ele agindo primeiro e preparando para o apostólico. É só nós vermos o exemplo mais simples, mais claro. Primeiro o ministério profeta, João Batista. Depois o ministério apostólico, Jesus Cristo. Então eles funcionam de forma diferente. Vamos ver algo muito simples para se entender até onde vai o dom e até onde vai o ministério de profeta. O dom de profecia, ele tem três coisas importantes. O que marca uma mensagem de profecia, uma mensagem do dom de profecia, que todos podem. Um profeta, ele movido pelo dom de profecia, ele vai fazer três coisas. Primeira coisa, edificar. Edificar no sentido pessoal, lembram? O dom sempre está ligado de todos para uma pessoa. Deus pode usar qualquer pessoa para entregar uma mensagem específica para uma pessoa. Então, dentre todos os profetas, dentre todos os seus filhos que possuem o dom, porque todos possuem, Deus pega um para entregar uma palavra. Então, a primeira coisa que uma pessoa, quando vai entregar uma mensagem, e ele tem o dom de profetizar, é o dom, a primeira coisa é edificar. Edificar como? No sentido de levantar a pessoa. Não é de edificar igrejas, é no sentido de levantar a pessoa. De levantar a pessoa caída, de levantar a pessoa que caiu, que está no fundo do poço. Então, a mensagem que vem do dom de profecia, ela primeiro edifica, ela levanta a pessoa. Segundo, ela exorta. O que é exortar? Exortar é motivar. Ela exorta. Vamos, levanta, vamos, você vai conseguir. É agora, é a sua chance, é a sua oportunidade. Eu estou te estendendo a mão, Deus vai te abençoar. Então ela levanta a pessoa, e ela exorta, ela motiva, ela empurra, ela coloca para frente, ela coloca para cima, ela levanta a autoestima. É o dom, edificar, exortar e consolar. Ela consola, ela traz companhia. Quantos aqui já receberam uma palavra profética, sabe o quanto isso consola? Puxa, Deus falou comigo, não é bom? Como é bom receber uma palavra de Deus, né? Alguém chega para você e diz, olha, isso e isso. Você que estava caído, é edificado. Você que estava cabeça baixa, sabe, desistindo de tudo, é exortado. Você é levantado, você é motivado, você se levanta, você diz, não, eu vou conseguir. Deus, você é consolado, Deus está comigo, Deus está falando comigo, Deus está usando o mensageiro. Isso é a parte do dom. Você deve fazer isso. Todos nós temos que fazer isso. Quando você vai entregar uma palavra de Deus para uma pessoa, você não precisa sentir, porque você é profeta. Você foi gerado, você foi separado, você foi ungido. E todo o povo de Deus é profeta. E todo profeta entrega uma mensagem de Deus. E essa mensagem edifica, e motiva e consola. Eu estou com você, Deus me enviou aqui, nós estamos juntos, nós vamos caminhar juntos, Deus é contigo. Estão entendendo? São os três princípios de uma mensagem que vem do dom de profecia. Agora, e o ministério profético? O ministério profético não cumpre só essas três, mas vai mais adiante. Vai mais profundo. Aí o ministério, ela vai fazer algo importante, que é o quarto ponto de uma mensagem profética. E agora não está só no nível do dom, mas está no ministério.
Toda palavra profética vinda de um profeta, e não de alguém que tem o dom de profecia, primeira coisa, futuro. Fala do futuro. Fala dos dias que estão por vir. Fala de um projeto para os anos. Então a mensagem do profeta, do ministério de profeta, fala sobre o futuro. Ela também dá direção. Entenda que o dom levanta, motiva, consola, mas ela não fala do futuro. Ela não dá direção. Mas o ministério, ele fala do futuro, dá direção, adverte. Ela dá direção, o caminho é esse. Ó, tem o caminho do mal e o caminho do bem. Ele dá direção e ele também adverte e corrige. Você está indo pelo caminho da morte. Os seus planos parecem bons, mas o final é de morte. Você vai morrer nesse caminho. Então essa é a grande diferença do dom e do ministério. O dom edifica, exorta e consola. O ministério fala do futuro, dá direção, adverte e corrige. Não te precipites. Sabe uma coisa que é muito importante a gente entender, que todos nós possuímos o dom de profetizar. Nós acabamos de ver os princípios de uma mensagem profética, de quem possui o dom, de quem possui o ministério. Mas a palavra de Deus nos adverte, e nós temos que tomar muito cuidado, não podemos nos precipitar. Quantas pessoas tomam o nome de Deus em vão? Assim diz o Senhor, Deus me mandou dizer, e traz confusão, e traz perturbação, e mais do que edificar, mais destrói. Então nós temos que ter muito cuidado, não podemos nos precipitar. No Antigo Testamento, um profeta que se precipitava, que falava em nome do Senhor, e que era falso, era apedrejado. Ele era morto, ele era apedrejado. Ou seja, a pior sentença era dada àquele que falava em nome do Senhor em vão, e que profetizava mentiras, que profetizava fora do tempo. Então nós não podemos brincar com essas coisas. Ah, pastor, mas poxa, pastor, então eu vou ser apedrejado? Não, nós estamos num tempo de mais graça. Deus dá mais tempo para crescer, para amadurecer. Deus fala, não brinca com essas coisas, não brinca com o meu nome. Porque tem muitas vezes a gente acha, a gente suspeita, eu quero, e aí a gente diz, em nome do Senhor, e não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Então não te precipites e profetize com zelo, com amor, com cuidado. Profetize segundo os princípios da palavra. Aprenda a usar o seu dom. E se você for chamado para ser um profeta, porque qual é a grande diferença de quem tem o dom e de quem é profeta? Quem tem o dom de profetizar e quem tem o ministério. Primeiro, precisa ser chamado por Deus. Segundo, precisa andar com o profeta. E precisa ser legitimado, precisa ser ungido com imposição de mãos. Não tem esse negócio, não, é porque eu sou profeta. Tá, mas desde quando? Com quem você andou? Quem te ensinou? Quem te discipulou? Quem cuida de você? Então tem muito profeta louco por aí. O que faz a diferença de quem tem o dom e de quem tem o ministério é que quem tem o ministério tem uma profissão, e essa profissão é ensinada, e ela vem por um chamado, por uma capacitação, ela vem pelo aprendizado, pela experiência. Não é uma mensagem, é uma edificação, é algo extremamente sério. Coisa terrível é você construir uma casa, constrói um cômodo, e eu vou ter que destruir esse cômodo, porque construiu errado. Então é algo extremamente sério. Então não se precipite, profetize com zelo. Sabe, a palavra diz que em parte profetizamos. Nós não conseguimos entender tudo no mundo espiritual.
Muitas vezes profetizamos uma parte, às vezes Deus está falando, e quando você vai profetizar, você esquece um detalhe, você deixa, não, isso não é importante, a cor de tal coisa não é importante. Poxa, mas se Deus falou a cor, pode ser que eu deixei desapercebido, não falei, e às vezes as coisas não se encaixam. Quando você fala a cor, a gente, não, então é isso, então é. Então às vezes, em parte profetizamos, não sabemos toda a profecia, e às vezes um detalhe faz toda a diferença, e principalmente a interpretação. E por isso é necessário crescer e amadurecer. O ministério de profeta não é para brincar, assim diz o Senhor, mas é para trazer o que? Crescimento, maturidade à igreja. É para trazer unidade na fé. É para tirar as pessoas da mentira, do engano. E como o dom de profetizar é o mais importante, ele é também o mais usado por falsos profetas. Porque se ele é o mais importante, é óbvio que o diabo vai se infiltrar nesse meio e vai usar o que? Falsos profetas e falsas profecias. Porque se o dom de profetizar é o mais importante, por que ele é o mais importante? Se o ministério de profeta edifica, é onde o diabo vai trabalhar para quê? Para que haja mentira, confusão, para que a igreja não cresça, para que haja divisão. O que tem de dizer, não, é que agora Deus me levantou como profeta, eu estou saindo para abrir a minha igreja. Então é uma área extremamente delicada e complicada. Então não te precipites, profetize com zelo e entenda que em parte profetizamos. Em parte um profetiza e o outro profetiza a outra parte. Deus não vai entregar toda a profecia para uma pessoa só. Sabe por quê? Porque um dos papéis do ministério é trazer unidade. E Deus não vai trabalhar no individualismo. Deus não vai trabalhar o ego de ninguém, não é porque eu sei todas as coisas, é porque eu tenho a revelação completa, é porque Deus fala comigo face a face, porque Deus fala com você e Ele também fala comigo, e entra o que? A competição que gera lepra, que aconteceu com Moisés, ou melhor, Miriam e Arão contra Moisés. Deus nunca trabalha o individualismo. Por isso nós nunca vamos ver um dom trabalhando sozinho, e nós nunca vamos ver um ministério trabalhando sozinho. E nós nunca vamos ver uma revelação completa em uma única pessoa. A revelação vai se formando, vai se juntando, vai se completando, em parte profetizamos. Colocaram à prova. O que nós temos que fazer? Colocar em prova, colocaram à prova os falsos profetas. Porque da mesma forma que existem os falsos apóstolos, existem os falsos profetas, existem os falsos pastores, evangelistas e mestres. Então se coloca a prova. Como é que se coloca a prova? Abrindo a Bíblia. E como é que eu coloco a prova? Abrindo a Bíblia e vendo o texto dentro do contexto. Se o texto dele, se a explicação dele está fora do contexto geral da Bíblia, então é falso. Então é falso. Pega um versículo, uma parte do versículo e distorce totalmente. Então, se está fora de texto, de contexto, se está fora da Bíblia, é mentira, é falso profeta, é uma profecia mentirosa. Colocaram à prova os falsos profetas que se diz profeta. Sabe, em Apocalipse diz que uma mulher se chama de profeta, se diz profetiza, e diz não é Jezabel. Ninguém ungiu ela, ninguém pôs as mãos sobre ela, ela não é profeta, ela é falso profeta, e ela leva a prostituição e a idolatria, e ela leva a miséria. Mas quem chamou ela para ser profeta? Quem ungiu ela a ser profeta? Quem derramou azeite sobre a cabeça dela? Quem legitima ela? Ninguém. Ela diz, eu sou profeta. Diferente, muito diferente de uma profetisa quando Jesus estava sendo apresentado e circuncidado.